Possivelmente você já ouviu alguém dizer que a fé cristã é cega, que não podemos advogar em prol de uma verdade absoluta. É bem provável que você já tenha ouvido frases como tudo é relativo ou a religião é o ópio do povo. Esses conceitos e frases estão todos ancorados no que os sociólogos e filósofos contemporâneos chamam de pós-modernidade. A expressão pós-modernidade tem sido bastante ouvida atualmente. Mesmo no contexto da igreja, é comum ouvir alguma referência a esta corrente filosófica. De fato, a influência do pensamento pós-moderno tem afetado todos os aspectos da sociedade atual. A modernidade encheu o coração das pessoas com a esperança de que os conceitos iluministas resolveriam todos os problemas da humanidade. Se difundiu a ideia de que através da ciência e da racionalidade humana, as doenças, a fome, as guerras seriam finalmente extintas da humanidade. Porém, toda esta expectativa foi frustrada quando o resultado desta ênfase na ciência foram 2 bombas nucleares em 1945. Mesmo antes das 2 guerras, Nietzsche, o filósofo alemão da segunda metade do século XIX, já anunciava o surgimento de uma nova forma de encarar o mundo, que depois seria denominada de pós-modernidade. Essa era é marcada pela desilusão com a religião institucionalizada, lá da Idade Média, e com o racionalismo humano da Idade Moderna. É difícil definir pós-modernidade, mas podemos descrevê-la e tentar entendê-la um pouco melhor. James Sire, em seu livro O Universo ao Lado, apresenta 7 proposições que nos ajudam a ter uma melhor visão sobre a pós-modernidade. Vamos comparar estas proposições com as ideias de Deus apresentadas em sua palavra, e dessa forma teremos como comprovar que não existe possibilidade de um ser humano aderir ao cristianismo e à pós-modernidade ao mesmo tempo. A primeira questão que a pós-modernidade suscita não é o que está lá, ou como sabemos que lá está, mas como a linguagem funciona para construir significado. Em outras palavras, há uma mudança nas primeiras coisas, de ser para saber, para construir significado. Segundo esta proposição, as coisas deixam de ter significado intrínseco. O significado passa a ser construído, ou seja, externo a elas. Sendo assim, cada pessoa dá o seu significado próprio àquilo com o qual entra em contato. Isso implica que uma palavra como fé, por exemplo, pode ter diferentes significados de acordo com a visão daquele que fala. Esse pensamento pós-moderno está em direta oposição ao pensamento de Deus. Ele define o significado das coisas. Quando precisamos definir fé, por exemplo, devemos apelar para a definição divina. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11:1. Encontramos na Bíblia outras ocasiões nas quais o Senhor define as coisas. Na criação, Deus definiu a relação matrimonial heterossexual, o sábado como dia de guarda, a alimentação ideal para o ser humano. Na história da monarquia hebreia, Deus definiu quem seriam os reis. Nos rituais do santuário, Deus definiu o significado de cada ritual. Esses são apenas alguns exemplos de como Deus não deixa o significado das coisas para a nossa livre interpretação. De maneira geral, o Senhor define o significado das coisas. A verdade sobre a própria realidade está sempre oculta a nós. Tudo o que podemos fazer é contar histórias. Esta é uma das afirmações pós-modernas mais famosas. Em suma, ela diz o seguinte: não existe verdade absoluta. Para os pós-modernos, se existe uma verdade, ela não é alcançável. Não é preciso pesquisar muito para descobrir que a Bíblia não está de acordo com este pensamento. Segundo o pensamento de Deus, a verdade existe e pode ser conhecida de todos nós. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
João 8,32. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17,17. Esse pensamento pós-moderno a respeito da verdade é extremamente prejudicial e perigoso para o cristianismo, além de estar em total oposição ao pensamento bíblico. As histórias propiciam às comunidades o seu caráter de coesão. Segundo esta proposição, cada comunidade tem suas histórias que são fruto da cultura local e ajudam a manter a unidade daquela comunidade específica. Estas histórias, contudo, não têm validade para outras comunidades, apenas são verdadeiras localmente. Isso incide diretamente sobre a Bíblia. De acordo com este pensamento, as histórias bíblicas não têm nenhum valor universal, apenas servem para manter a coesão da comunidade nas quais aconteceram. Não é assim que Jesus trata as Escrituras. Por diversas vezes, o Mestre usou histórias bíblicas para ensinar princípios que são eternos e universais. Um exemplo disso foi quando Jesus usou a história de Adão e Eva para ensinar como deve ser o casamento que lhe agrada, lá em Marcos capítulo 10. Ao utilizar a história de Jonas como ilustração para sua morte e ressurreição, Jesus confirma mais uma vez a realidade e valor das histórias bíblicas. Qualquer narrativa utilizada como metanarrativa torna-se opressiva. Esta frase afronta diretamente a Bíblia. Para o pensamento pós-moderno, a palavra de Deus, enquanto metanarrativa, é apenas um jogo de poder, não tem valor normativo. O livro sagrado seria apenas um meio de manipular as pessoas. É lógico que Deus discorda veementemente dessa afirmação. Ele afirma o seguinte: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça, 2 Timóteo 3,16. A Bíblia é a palavra de Deus, a fonte de princípios e normas que devem guiar a vida do cristão. Não há eu substancial. Os seres humanos fazem de si mesmos o que são pelas linguagens construídas sobre eles mesmos. De acordo com este argumento, os seres humanos são o que descrevem ser. O seu valor está na linguagem e não na sua origem. Dessa forma, o ser humano deixa de ser especial por ser criado à imagem e semelhança de Deus e todo o seu valor se resume a um discurso. Ao longo de toda a Bíblia, percebemos que Deus considera o homem como tendo um alto valor. O salmista se admirou com o valor dado ao homem por Deus. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Salmo 8, 3 e 4. A própria história da redenção é um grande exemplo de como Deus valoriza o homem. Deus encarna, sofre, morre, tudo para salvar o homem. O valor do ser humano não está no que ele pensa sobre si mesmo, mas em sua origem. Todos saíram das mãos de um Criador que ama e cuida. A ética, como conhecimento, é uma construção linguística. O bem social é tudo aquilo que a sociedade assume ser. A ética do mundo pós-moderno é individualista. Foi diluída na multiplicidade de linguagens. Cada indivíduo tem a sua própria ética. Para Deus não funciona assim. A ética é baseada no caráter de Deus, que é transcendente, bom e se revela a nós. Não é difícil encontrar na Bíblia trechos onde Deus estabelece o que é certo e o que é errado. Temos recomendações sobre alimentação em Levítico 11, sobre conduta moral e espiritual em Êxodo 20, sobre casamento e divórcio em Marcos 10. Deus é quem estabelece o que é certo ou errado, não os humanos com a sua linguagem. A
A pós-modernidade é instável. A instabilidade permeia todos os aspectos do pensamento pós-moderno. As definições, a ética, a religiosidade, tudo é mutável. Qualquer afirmação sobre a pós-modernidade que é certa hoje pode não ser amanhã. Isto está no centro desta filosofia. Deus é o contrário de tudo isso. Ele afirmou sobre si: pois eu, o Senhor, não mudo. Malaquias 3:6. Deus é integralmente confiável, pois podemos saber exatamente o que esperar dele. Sobre a pós-modernidade, não podemos afirmar o mesmo. Espero que você tenha percebido que a pós-modernidade e o cristianismo não são compatíveis. Quem defende os conceitos de um, automaticamente nega os conceitos do outro. Logicamente, existem alguns poucos aspectos da pós-modernidade que podem ser oportunidades ao cristianismo, como a atração pelo espiritualismo, por exemplo. É por isso que se faz necessário estarmos atentos a todos esses aspectos e prevenidos contra aquilo que nos leva para longe do nosso Deus. Esteja atento, esteja com Cristo.